Vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 7. O irmão da câmera, você está cortando a minha cabeça. Por favor, não faça isto. Sobe isso mais. Que eu fico pensando, será que eu estou aparecendo? Quem está em casa deve estar pensando, ele deve ser cabeludo, porque a gente não consegue ver a cabeça dele, só do óculos para baixo. Pronto, agora já sabem como sou de fato, realmente eu sou. Assim que eu sou, viu? Eu estou vendo ali o Marcinho, estamos iguais, não é isso? Está com a cabeça brilhante igual a minha também. Vamos ler então Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. Preste bem atenção. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e estando por trás aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas e os enxugava com o próprio cabelo. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é essa que está tocando nele, porque ela é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso eu afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ela à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. Capítulo 8. Aconteceu depois disso, vou repetir, depois disso, que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais com os seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, põe, ó Deus, esta palavra muito além dos nossos ouvidos, coloca dentro da nossa mente e do nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. A Bíblia narra de uma reunião, um homem que sentiu vontade de chamar Jesus para uma reunião na casa dele. É uma coisa ótima para alguém fazer isso, chamar Jesus para ir a uma reunião em sua casa. Ele era fariseu e as reuniões naquele tempo, elas são bem diferentes das nossas reuniões ao redor da mesa. Não se sentava à mesa com cadeiras que temos na modernidade, mas era uma espécie de divã. Você debruçava nele e ficava de frente para a mesa e meio que de lado você fazia a refeição. Você ia comendo, não havia esse talher que temos
Algumas comunidades mais antigas até usavam alguns utensílios, mas não talheres como nós temos, mas usavam a própria mão para fazer a refeição. Aliás, aqui entre nós eu acho bem mais prático em determinados momentos segurar a coxa da galinha e morder do que ficar com o garfo e a faca tentando arrancar aqueles pedacinhos de carne que ficam no osso. Então eles seguravam mesmo com a mão, faziam a refeição desta maneira. Então Jesus estava provavelmente deitado de frente para a mesa. Por isso a Bíblia diz que a mulher veio por detrás dos seus pés. Os pés estavam para lá e a cabeça aqui junto à mesa. Então a mulher entra ali e desse momento ela vem, ela vai começar a chorar, e ela, quando chora, enxuga os pés de Jesus com seu próprio cabelo, e ela começa a beijar os pés de Jesus, e ela pega perfume, que não era uma coisa que qualquer pessoa possuía. Perfume era uma coisa cara, muito cara, e ela era produzido fora daquela região. Normalmente perfume era algo que se trazia de um lugar distante. Não era todo e qualquer pessoa que possuía um frasco de perfume. Era uma coisa cara. E ela pega o perfume, que é caro para ela e para qualquer outra pessoa naquele dia, e ela então joga sobre Jesus o seu perfume. O dono da casa, o fariseu Simão, ele, quando vê essa cena, ele diz para Jesus: se você soubesse quem essa mulher é, ela é pecadora, e certamente se você fosse profeta, não deixaria que ela tocasse em você. E aí Jesus faz pelo menos 3 destaques naquele momento que eu gostaria que nós pudéssemos fazer também. O primeiro deles, Jesus diz a Simão: Simão, conta uma história. E aí Jesus diz: olha, um homem devia 500 e o outro devia 50. E o credor, vendo que os dois não possuíam condições de pagar, perdoou os dois. Qual dos dois você acha que deve ser mais grato ao credor? E Simão, o fariseu, disse: provavelmente o que teve o perdão maior, da dívida maior. E Jesus disse exatamente assim. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Aí vem os 3 pontos destacados por Jesus. Jesus diz a ele: eu cheguei até a sua casa e você não me deu água para lavar os pés. Normalmente havia uma talha onde a pessoa lavava as mãos, lavava o rosto também, e lavava os pés para entrar em casa. Você não me deu sequer água para lavar os meus pés. Essa mulher, desde que eu cheguei aqui, ela veio por detrás e ela lavou os meus pés com lágrimas. Você não me deu água e ela me lavou os pés com lágrimas. Em segundo lugar, eu cheguei e você não me deu um beijo no rosto, um ósculo que era um costume de saudação para os rabinos. Você nem sequer beijou o meu rosto. E essa mulher está beijando os meus pés. Depois de chorar e enxugar os meus pés, ela está beijando os meus pés. Em terceiro lugar, você não me deu azeite para que pudesse ungir. Me ungiu com azeite quando eu entrei na sua casa. E ela está me ungindo com perfume. Se você olhar bem, Jesus está dizendo para ele o seguinte: há pessoas que se portam oferecendo o mínimo que podem oferecer: água, beijo no rosto e azeite. Mas você não conseguiu nem fazer isto. O que Jesus está dizendo a ele e a nós é que há pessoas que, embora convidem Jesus para entrar em sua casa, em sua vida, em seu dia a dia, elas não estão dispostas a oferecer a Jesus nem o mínimo necessário. Não estou falando de recurso financeiro. Jesus disse: você não foi atencioso comigo, você não me deu aquilo que é o mínimo que você pode conseguir para me oferecer, que é a água. Ou seja, você se dispôs a me chamar à sua casa, que gostaria que eu estivesse aqui, mas você não está disposto a nem fazer o mínimo esforço possível para reconhecer a minha presença e honrar a minha presença. Quando nós convidamos Jesus para entrar,
e nós dizemos a Ele: Senhor, pode entrar, nós devemos prestar a Ele a honra, ainda que possa ser mínima, devemos prestar a Ele. Disse: você não fez nem isto. Mas essa mulher, ela lavou os meus pés, não com água, mas com lágrimas. Ou seja, ela está indo muito além daquilo que qualquer pessoa pode esperar. Há pessoas que se aproximam do Senhor, e mesmo em meio a lágrimas, elas continuam adorando ao Senhor, oferecendo o que elas têm de melhor. Jesus está dizendo a Simão: você, me permitam, você é um adorador desqualificado. Enquanto que essa mulher é extraordinária, ela está se esforçando, e ela está oferecendo o que ela poderia oferecer de melhor. Ela poderia ter trazido um balde d'água para lavar os meus pés, mas ela lavou os meus pés com lágrimas. Gente que mesmo com lágrimas continua adorando ao Senhor. E pegava o seu cabelo e enxugando os pés do Senhor, enquanto as lágrimas caíam, iam, segundo o próprio Senhor Jesus, ia lavando os seus pés com lágrimas. E Jesus diz: e por último, primeiro lavou os meus pés com lágrimas, e em segundo lugar, você não me deu um beijo no rosto quando eu cheguei. E ela não veio para beijar o meu rosto, ela veio para beijar os meus pés. Ela não cessa de beijar os meus pés desde que ela chegou aqui. Ou seja, ela tem uma manifestação de adoração muito mais humilde, muito mais significativa, muito mais significante do que tudo que você pode ter aqui na sua casa, todo o patrimônio que você tem. Ela tem uma manifestação de adoração carregada de sentimento, em que ela está beijando os meus pés. E em terceiro lugar, Simão, você não me deu nem azeite para ungir os meus pés ou a minha cabeça, mas essa mulher trouxe perfume caro e derramou sobre mim. Quando a gente se aproxima do Senhor Jesus, talvez você não consiga lavar os pés, ser um adorador daqueles que lavam os pés de Jesus com lágrimas. Talvez você não seja um daqueles que se ajoelham e beijam os pés de Jesus. Talvez você não seja um daqueles que trazem o que eles têm de melhor, a maior riqueza, o maior tempo, a maior inteligência, a maior criatividade. Talvez você não seja um desses. Mas o que mais me chama a atenção nesse texto não é nenhuma dessas três coisas que Jesus diz. Pastor, o que é que mais chama atenção nesse texto? O que mais chama atenção é que naquela reunião, Jesus estava prestando atenção em tudo. Ele poderia ter entrado, deitado sobre a mesa, sobre a cadeira, o divã, né? Poderia ter deitado, poderia estar fazendo a refeição e nem ligando para a mulher que estava ali, lavando os seus pés com lágrimas, beijando os seus pés e despejando perfume. Ele poderia estar deitado ali e não ter chegado e não observar que não recebeu beijo no rosto, não recebeu água para lavar os pés, as mãos e o rosto, e que também não foi ungido, não recebeu nenhuma substância para a sua unção. Mas ele estava prestando atenção em tudo. Isso é o que mais me chama a atenção. Num culto, numa reunião em que Jesus está, ele presta atenção em tudo. Tudo. Naquele que mexe no celular, não para buscar um hino, para cantar o hino, não para ver a transmissão do culto, mas aquele que mexe porque não consegue ficar sem o WhatsApp durante o culto. Jesus disse assim: fulano está me adorando desde que ele chegou aqui. Você não para de mexer no celular e ficar verificando o WhatsApp durante o culto. Você não consegue. Por último, a observação de Simão sobre a mulher.
Ele achava que ele fosse melhor do que a mulher. E Jesus está dizendo: você na verdade precisa dela, de mim, muito mais do que ela. Ela fez tudo o que ela poderia fazer, mas você precisa mudar. Você não dá nem água, nem beijo e nem azeite. Você não oferece o mínimo necessário. Que tipo de adorador você é? Você é um adorador tal qual Simão? Ou você é um adorador tal qual a mulher? Que tipo de adorador você é? Você é um adorador que não oferece tempo, sabedoria, recurso, disponibilidade? Ou você é um adorador que oferece lágrimas, que oferece beijos e que oferece perfume ao Senhor Jesus?